aguardando vocês terminarem de conversar um pouquinho. Tá dando agora 7h40, acho que já dá para começar, né? Hoje a gente está aqui na primeira edição do Mapeando SJC, o São José dos Campos, né? É uma iniciativa do Coletivo Cidade, junto com o Colaborarc. A gente vai começar apresentando um pouco de cada projeto, falando brevemente, só para contextualizar todo mundo. Depois vai ter uma apresentação aí, o Ale e o Ademir também se apresentam, e aí a gente vai começar uma etapa aí da gente bater um papo sobre a produção dos dois, dos livros de arquitetura moderna e arquitetura industrial de São José dos Campos, enfim, outras produções também, e conversar um pouco a respeito aí da arquitetura da cidade. Gui, você quer começar contando um pouco sobre o coletivo, essa ideia do mapa, qual que são as nossas motivações aí para a gente ter chamado todo mundo? Sim, basicamente, para quem ainda não conhece, o Coletivo Cidade, ele se formou ali em 2019, um pouco antes da pandemia, de fato, um pouco antes não, né, alguns meses, 6, 7 meses antes da pandemia se consolidar, e isso permitiu com que a gente fizesse alguns encontros presenciais, em que a gente tinha como mote debater arquitetura, arte e cidade, né, como pilares principais. E aí veio a pandemia, a gente levou isso para o formato digital, portanto, os encontros presenciais não aconteceram mais desde então, mas isso permitiu com que a gente também flexibilizasse um pouco esses pilares de sustentação do próprio coletivo hoje, né? Extravasando um pouco o que antes era da arquitetura e arte, foi aí para uma coisa mais, então, da cidade, foi também para fotografia, e o coletivo é composto por diversas frentes de profissionais que estão relacionados ao tema. E aí, basicamente, essa proposta, hoje, que estrutura o que a gente chamou de um mapa de edifícios e lugares, parques públicos de São José, que são notáveis para a história da cidade, se constituiu de uma iniciativa que não é nossa, outros profissionais também já iniciaram isso, mas no sentido da gente poder compilar de forma digital muito daquilo que o próprio Alê e o próprio Ademir, a Tânia Bittencourt também, os estudos que o pessoal do Compact daqui de São José já elaborou sobre os bens tombados e tudo mais. Está ruim? Vocês estão me ouvindo bem, não? Sim. Estou escutando. Alguém está com o microfone aberto. Aqui está tudo bem, Gui. Eu vou... Tá, né? Tá. Eu vou dar uma olhada aqui. Mas, então, continuando, é uma iniciativa que visa pegar o que a gente tem já compilado de estudo, através dos livros, através de um formato digital, daquilo que ainda não tem publicado, né, impresso, e transformar isso numa plataforma, que é um mapa digital, no primeiro momento ainda não divulgado publicamente, um mapa digital que possa ser compartilhado com todos os cidadãos e cidadãs, que obviamente não precisem estar vinculados ao tema, né? Uma tentativa nossa de fazer com que o patrimônio que temos aqui seja cada vez mais prestigiado e os profissionais envolvidos neles, que os produziram ou estiveram envolvidos com eles, possam ser reconhecidos e prestigiados e, portanto, temos uma noção mais exata do que é cultura e do que é que nos constitui enquanto moradores dessa cidade. Basicamente, a proposta é essa, do mapa. Legal, obrigada, Gui. Então, é por isso que a gente chamou, né, enfim, abrimos aí para todos vocês, a gente agradece muito a presença de todo mundo, e a gente sabe, algumas pessoas estão se propondo também a produzir com a gente esse mapa, né, uma atividade que era para acontecer esse sábado, a gente passou aí para sábado que vem, já estamos avisando todo mundo por e-mail, por WhatsApp, enfim. E a ideia de abrir, né, para todo mundo,
é exatamente isso que o Gui falou, né? Levar mais para perto de vocês, enfim, né, do público, a questão desses edifícios, né? E abrir, né? Tirar um pouco, não só centralizar, enfim, no coletivo ou no colaborário, enfim, nos profissionais, esse conhecimento, e a gente tentar abrindo e trazer mais gente para ajudar e ser autor também dessa produção do mapa digital, né? A gente já tem aqui a presença do Ricardo Veiga, que eu vou adiantar que é a nossa segunda edição do Mapeando São José dos Campos, em julho, será com o Ricardo Veiga e com a Priscila Pereira. Mas aí depois a gente fala um pouco mais sobre isso. Então, a ideia é que a gente faça isso mensalmente, uma conversa sobre algum tema relacionado à produção arquitetônica de São José dos Campos ou de espaços de São José dos Campos, e a gente vai mapeando juntos, todo mês, um pouquinho cada um desses edifícios e lugares, e aí, ao fim aí de alguns meses, a gente tenha bastante conteúdo, bastante informação, para, de repente, a gente fazer novas propostas para a cidade, a gente entender e visualizar melhor ali o espaço de São José dos Campos. Vamos abrir aí para o Ale e para o Ademir se apresentarem um pouco, falarem um pouco sobre a produção de cada um, sobre os livros, enfim. Pode começar, Ademir. Você está mudo, Ademir? Eu vou começar com uma pergunta para você, Fernanda e Guilherme, que estou muito curioso. E que é como que vocês pretendem mapear? Qual que é a ferramenta? O que se entende por mapear? Fiquei muito curioso. Sim, eu vou tomar liberdade aqui, Fê. Inicialmente, Ademir, a gente consolida esse mapeamento através de uma plataforma do próprio Google, que é o My Maps da Google, é como se fosse o próprio Google Maps mesmo, né? Só que a ideia do My Maps é que você consiga inserir nesse mapa pontos específicos com as obras de interesse. Então, a gente cria o que a gente chama de um PIN, que é uma marcação nesse mapa, e lá insere os dados básicos desse edifício, desse bem, desse patrimônio, e como, por exemplo, qual foi o ano do projeto, o ano de execução, quem foram os responsáveis pelo projeto e pela execução, e, sendo possível, a gente insere algumas imagens também. Eu acho que isso é muito bacana, né? Legal. Uma forma, assim, como se fosse em doses homeopáticas, a gente conseguiria levar essa informação adiante, né? Se pudesse passear pelo mapa e dele ter ali uma compilação digital breve desses edifícios. Maravilha. Bom, eu estou perguntando isso porque muito do que eu vou falar e propor depende dessa questão. Bom, eu vou tentar ser o mais rápido para a gente poder conversar e vou iniciar aí, o Alexandre depois, por favor, complemente. Esses livros fazem parte de um renascimento cultural da cidade de São José dos Campos, que se deu a partir da década de 80. Ricardo Veiga e Silvia, que estão aqui, poderão falar melhor sobre isso, que eu cheguei só em 91. Mas o renascimento cultural de São José começa na década de 80, em plena luta contra a ditadura. E dentro da luta contra a ditadura, em São José vai se constituir um movimento cultural que vai redundar na Fundação Cultural Cassiano Ricardo, que é uma instituição já prevista, olha como é importante, boa parte das pessoas que estão aqui são arquitetos, já prevista no plano diretor elaborado pelo Jorge Wilhelm, de 69. O plano de Jorge Wilhelm para Curitiba é de 68. Curitiba o implantou inteiro. E a mesma solução que ele sugere para Curitiba, que é tirar a cultura de uma secretaria, como é a Secretaria de Saúde, de Transporte, que fica debaixo do prefeito,
Em Curitiba, assim como em São José, para a cultura foi proposta essa configuração jurídica de uma fundação que teria vida própria e ficaria longe das garras, vamos chamar assim, da cooptação política, e que transforma, principalmente as secretarias de cultura, naquilo que se chama de cabide de emprego, ou seja, gente que não tem nada com cultura acaba trabalhando, gente que não sabe fazer nada, que é importante, é importante como cabo eleitoral, você vai lá para a cultura, né? E a Fundação Cultural, ela é pensada nessa luta contra a ditadura e se chega a uma solução muito interessante, e que eu acho, assim, nós já escrevemos sobre isso, eu, Alexandre, mas eu acho que a gente tem que retomar isso, porque foi muito mais radical a solução. Se em urbanismo Curitiba foi muito mais radical e implantou as propostas do Joel Wilhine, que tinha como base também um instituto separado da prefeitura, tanto que você fala, em Curitiba, você vai falar do Instituto de Planejamento Urbano de Curitiba, o IPUC, para pensar a cidade independente do período eleitoral, porque cada prefeito que entra é uma dinâmica, destrói tudo que o outro fez enfim, e quer deixar a sua marca. Então, essa sacada, o Ricardo e a Silvia participaram, outras pessoas podem falar com muito maior propriedade sobre isso, é o segredo do que aconteceu em São José. E que segredo é esse? Nada diferente do que se propunha culturais, e que era, inclusive, uma solução que eu posso dizer conselhista, né? Conselheira, de trabalhar com o conceito de comissões, de coletivos. Não tinha esse termo ainda. Então, quem administrava a Fundação Cultural era um conselho deliberativo formado por conselheiros eleitos diretamente pelos cidadãos que participavam das comissões. Então, a Fundação Cultural é criada com 8 comissões. Eu não vou me lembrar e falar de todas as 8 aqui, mas entra lá artes plásticas, fotografia, cinema, que tinha movimento forte, literatura, dança, 8. A 9ª comissão é exatamente a Comissão Municipal de Arquitetura, que é criada em 94, se não me engano, né? A fundação tem uma história. Quando eu cheguei aqui, era a professora Fátima Manfredini, a sua presidente, na gestão do Pedro Ives, e era uma gestão autônoma. A professora Fátima Manfredini, ela, apesar de ser uma pessoa, vamos chamar assim, bastante determinada, para não dizer centralizadora, ela conviveu muito bem com esse e estimulou muito essa independência das comissões. E quem decidia pela Fundação Cultural Cassiano Ricardo era esse conselho deliberativo formado por representantes das 8 comissões, mais o presidente, o diretor cultural e eu acho que o diretor financeiro. E essas pessoas eram eleitas diretamente pelos cidadãos. Ou seja, isso é totalmente, cá entre nós, anarquista, se formos ver em termos de filosofia política, né? É quando você, inclusive, você não precisava ser um fotógrafo para participar da comissão de fotografia. Era simplesmente você gostar de fotografia e querer conceber uma política cultural para a área de fotografia. Enfim, e os recursos eram partilhados por projetos. Então, comissões que tinham projetos aprovavam os projetos anualmente, e esses projetos depois tinham uma estrutura da Fundação Cultural para viabilizar esses projetos. Então, você tinha todo um calendário de dança, a Fernanda deve ter pego muito dos fest dança, toda uma política de música, e pegava desde aqueles que eram cidadãos, que estavam aprendendo dança, né,
a trazer grandes dançarinos para você formar público, ao mesmo tempo formar dançarinos, formar fotógrafos. Então, as comissões apresentavam projetos de eventos, de cursos, de workshops, que nem tinha esse nome também, de oficinas, enfim. Em São Paulo vivia-se também o renascimento cultural com a famosa oficinas Oswald de Andrade, que criou entre nós essa ideia de workshop, de oficina, e que conseguiu ali no Retiro, durante um tempo, ser um catalisador de vários movimentos, movimentos culturais e vários artistas. E se formou muita gente nas oficinas Oswald de Andrade. Enfim, tínhamos também o Sesc Pompeia, né, que foi inaugurado em 82 e que abriu horizontes para uma política cultural, né, e depois vai ser copiado. Quem hoje vai fazer qualquer trabalho sobre cultura não tem outro começo a não ser ir ao projeto da Lina Bobardi, que criou um conceito que é o Sesc, né? O Sesc não seria o que é o Sesc se não fosse o projeto da Lina Bobardi. Enfim, então a Fundação Cultural ela vai se estruturar a partir desses conceitos de autonomia como fundação, que tinha, olha só que interessante, que tinha por lei municipal 1%, se não me engano, do PIB de São José. Então, o PIB de São José, que não é qualquer coisa, imagina 1%, se não me engano era isso, 1%, 2%, 5%, aquilo era uma grana gigantesca, né? E onde era usado? Nos projetos dessas comissões. Muito bem. Essa legislação, essa fundação, e ela passa a ser assim um ponto de reunião de vários forasteiros, que essa aqui é uma cidade de forasteiros, sempre foi, e forasteiros, entre aspas, artistas. Então começa a chegar aqui pessoal de teatro, pessoal de música, pessoal de fotografia, começa a se estabelecer na cidade por um motivo ou outro e participar da fundação cultural, dos eventos, das comissões, enfim. E esse processo chega num tal momento de efervescência quando o PT ganha a prefeitura, com a Ângela Guadagnin. Já foi muito bom, mesmo sob o Pedro Ives, que era um conservador, nem lembro o partido, mas a Fátima, exatamente por essa independência funcional, e a fundação tinha uma vida própria. Bom, com o PT e o PSB, e enfim, outros partidos que faziam parte da frente de esquerda, essa ideia da fundação chega ao ápice, né? E vai ser acoplada a essa estrutura uma lei municipal de incentivos, que a gente chama de LIFE, Lei de Incentivos Fiscais. E essa lei também é revolucionária, porque ela permitia que uma empresa de São José financiasse 100% de um projeto cultural, e ela poderia destinar boa parte, né, não sei se tinha não me lembro agora, o Ale pode me ajudar aí, ela poderia, enfim, pagar todo o IPTU dela, o ISS, ela poderia alocar num projeto cultural. Até 50%. Até 50%. Agora, imagina o que é o IPTU de uma Johnson, de uma GM, né, de empresas desse tamanho. E, óbvio, nós estávamos ali em pleno, não sei se tínhamos já a Lei Rouanet, que depois vai ser um paradigma dessa lei de incentivo fiscal, e as leis vão ter várias instâncias, né? Lei de incentivo fiscal nacional, que é a Lei Rouanet, aí a de São José, eu acho que está à frente da própria estadual, e a partir daí, ou seja, dessa possibilidade de financiamento de projetos culturais, que o nosso trabalho foi possível. Nós éramos professores e estudantes dos cursos de História, de Arquitetura, que frequentavam a, então, FVE,
Eu cheguei aqui em 91, ainda era a Fundação Vale Paraibana de Ensino, e ainda funcionava ali na Paraibuna, onde tinha uns irrequietos estudantes de arquitetura. Eu comecei a dar aula aqui em 91, e eu acabei me tornando amigo dos estudantes irrequietos, que eu cheguei aqui, não conhecia nada da cidade, e eu fiquei fascinado pelo Vale do Paraíba. Eu sou do Paraná, cidade de 50 anos, cidades modernas, né? E quando eu estudava taipa de pilão, taipa de sopapo, arquitetura de pedra lá no Paraná, eu ficava, que só tinha casa de madeira ou de alvenaria, ficava imaginando o que é isso, né? Quando eu cheguei no Vale do Paraíba, eu simplesmente pirei. Aí, essas más companhias me levavam cada final de semana para uma cidade. Vamos conhecer São Luís, vamos conhecer Monteiro, vamos conhecer São Francisco Xavier, vamos conhecer Taubaté, enfim. E a Univap, naquele momento, nem era Univap, a FVE, tinha retomado o curso de arquitetura, famoso curso de arquitetura do qual o Veiga foi aluno, na década de 70, que funcionou de 69 a 74, e esse curso foi reaberto em 89, eu cheguei em 91, e estava sendo instituído naqueles anos uma figura que é chamada TFG, Trabalho Final de Graduação, que não tinha nos cursos, né? O famoso TGI, Trabalho de Graduação Interdisciplinar. E eu fiz história, eu fiz arquitetura em Londrina, na UEL, depois eu fui para a Unesp, fiz história, me tornei historiador por 5 anos da minha vida, e eu acho que nunca mais deixei de ser historiador. Aí vim para São Paulo e cheguei em São José e vivíamos essa mentalidade de que, olha, história mesmo quem tem é Taubaté, história mesmo quem tem é São Luís do Paraitinga, história mesmo quem tem é Guará, é o Vale Histórico, é Silveiras, é Bananal. São José é nada de história, porque imagina uma cidade que vai se vangloriar de hospitais, né? De sanatórios, que era uma doença ainda terrível, é terrível ainda hoje, mas ela não era. Hoje nós estamos, inclusive, nos acostumando a conviver com as doenças e enfrentá-las, né? Mas a tuberculose, acho que deixou um rastro, porque demorou muito tempo para se chegar à cura, né? Tuberculose é um mal do século XIX, e só vai se chegar à penicilina, enfim, os antibióticos na década de 40, 50. Então, não existia cura, né? Só para se ter ideia da maravilha que são os tempos atuais, que em 2 anos nós conseguimos chegar a uma vacina para a Covid. Então, demorou mais de 100 anos para chegar à solução dos antibióticos para tuberculose. E São José, Campos do Jordão, eram cidades que, dentro de um plano estadual, estavam destacadas para receber esses grandes sanatórios. Do mesmo jeito que você tinha prisões, Hospital de Hanseníase, que ficou em Mogi, né? Você vai ter os manicômios no Franco da Rocha, ou seja, então, em torno de 100, 200 quilômetros, 50, 100 quilômetros de São Paulo, foram projetados grandes espaços clínicos, né? Ou seja, para tratar desses males do século XIX, século XX. E São José foi contemplada com o Sanatório Vicentina Aranha, porque desde o século XIX se tinha a ideia de que, diante da inexistência de cura, de um remédio, enfim, de uma vacina, nem sei se tinha esse conceito já, para tuberculose, a forma de tratar, inclusive, os loucos, enfim, era em segregar, né, esses grandes hospitais. Enfim, isso definiu uma primeira imagem de São José, e esse período que nós chamamos depois de fase sanitarista, né, destruiu aquela cidade de Taipa, aquela pequena cidade, e a tornou essa cidade de avenidas, sem becos, né, sem espaços
tortuosos, que é o que caracteriza as cidades antigas, né? E suas casas de taipa foram demolidas, porque vocês vão se lembrar que a taipa sempre foi, em um certo momento, taipa foi associada a bicho barbeiro, portanto, coisas subdesenvolvidas, problema e tal. Então, São José foi devastada. Então, não tinha memória em São José. E São José não foi lugar de café, São José não foi lugar de nada, né, de importante na história do Vale do Paraíba. Então, São José se sentia meio patinho feio, né, nós não temos história. E aí eu conheci o Alexandre e depois o Fábio e mais gente do próprio curso de arquitetura. O Alexandre já era um cara sintonizado com a arquitetura moderna, já era um cara que tinha descoberto a biblioteca da antiga Faculdade de Arquitetura, já conhecia os livros que eu não conhecia, eu conheci muito com o Alexandre, e o Alexandre começou a me apresentar obras, e falar de obras que ele via nos livros de autores, e eu comecei a estudar, e enfim, e aí a ideia de fazer o TFG, criar o TFG nessas escolas de arquitetura e de história, eu falei, não, vamos nos dedicar a estudar, qualquer um pode fazer o projeto que quiser, nós vamos ter uma linha de pesquisa sobre a história de São José, sobre a história da nossa cidade, tanto em história, no curso de história, que eu fui coordenador de TG, e depois no curso de arquitetura também. E aí que surgiu um trabalho do Alexandre, que foi uma monografia, coisa que não existia na época, todo mundo fazia projeto de museu, de centro cultural, de edifício e tal, e o Alexandre fez um levantamento a partir da bibliografia, a partir das visitas que ele já fazia, com a sua máquina fotográfica, aos finais de semana. O Alexandre trabalhava na Johnson nessa época, fazia o curso de manhã e saía correndo para trabalhar, porque ele entrava acho que 13h, e os finais de semana a gente... e o Alexandre foi meu primeiro orientando, e o trabalho dele ficou tão bom que a gente já, tem uma lei municipal aí que permite publicação. E aí que surgiu a ideia de fazer um livro. Nós éramos muito fascinados pelos livros do Alberto Xavier, do professor Carlos Lemos, que fez uma série de livros chamada Arquitetura Moderna. Então, tinha Arquitetura Moderna Paulistana, Arquitetura Moderna do Rio de Janeiro, Arquitetura Moderna de Curitiba, e assim por diante. E é um formato que é o formato do nosso livro. E aí, o Alexandre conseguiu captar o recurso, no caso da Johnson, que se tornou a nossa patrocinadora. O Alexandre tinha um contato, trabalhava na Johnson, o pai do Alexandre trabalhava na Johnson, enfim, e a Johnson foi a nossa patrocinadora. Então, o primeiro trabalho foi do Alexandre, aí nós montamos nós montamos a comissão de arquitetura em 94, então de 94 até 97 nós começamos a fazer esse levantamento, criamos um projeto chamado Roteiro Histórico da Memória Urbana, que eu tenho até hoje isso, gostaria muito de passar depois para vocês, a gente tem isso tudo escrito, né? Era um projeto de pesquisa participante, onde pessoas como o Alexandre e outras pessoas que tinham trabalhos de graduação, pesquisa, se apresentavam, e essa Comissão Municipal de Arquitetura começou a elaborar esse roteiro histórico da memória urbana. Então, a gente começou a ler os livros que falavam da história de São José, enfim, e começamos a montar equipes de levantamento, né, e atividades na Comissão Municipal de Arquitetura que tratavam da história de São José. Então, a Comissão Municipal de Arquitetura, ela começa com esse projeto, Roteiro Histórico da Memória Urbana, exatamente assumindo esse desafio de contar a história da arquitetura de São José, e começamos a criar eventos. E aí chegamos num evento que era pretensiosamente, tinha um mês da fotografia, que era, o mês da fotografia era feito em São Paulo, a gente se propõe aqui a criar, imagina, o mês da arquitetura. E durante um mês, que era geralmente o mês de outubro, nós tínhamos um mês inteiro, praticamente, obviamente, segunda-feira não tínhamos e tal, mas era um mês inteiro de outubro de eventos de arquitetura. Então, tinha exposições, tinha workshops, e depois esses workshops se tornaram oficinas, né? A gente trazia o workshop de gravura,
de afresco. O Veiga, inclusive, participou, nós trouxemos um cara que sabia muito bem afresco, né? Ou seja, artes aplicadas. Então, a arquitetura, nós não queríamos ensinar para a população o que era arquitetura e nem queria que eles fossem arquitetos, mas a gente começou a produzir eventos que pudesse fazer com que o cidadão comum, a gente sempre falava isso, o seu José e a dona Maria, pudesse participar e curtir a história da cidade, porque todo mundo que vive em São José conhece a sua história, a história da cidade, e tem uma história para contar. Então, a gente começa a fazer esse tipo de evento. E durante esse evento, a gente trazia simplesmente os grandes feras, né? Trouxemos aqui gente que estava começando a estudar, como o orientador do Alexandre depois, como que é o nome dele? Que estudou o Renato Anelli, que foi o primeiro estudioso a fazer uma tese sobre o Rino Leve, foi para a Itália estudar a obra do Rino Leve, volta cheio de informações. A gente trouxe o professor Carlos Lemos. Nossa, fizemos o encontro do Carlos Lemos com o Alberto Xavier. E Eduardo Corona. O Corona, né? Reunimos 3 autores do livro. Enfim, o Alexandre começou a participar do Docomomo, foi apresentar esse trabalho no primeiro encontro que teve do Docomomo na Bahia, acho que foi em 95, 96, enfim, e aí nós entramos nessa rede. O Docomomo, para quem não sabe, é uma abreviatura, Documentação e Conservação do Movimento Moderno, que é uma ONG mundial, tipo Greenpeace, que mapeia, estuda e reúne pesquisadores do movimento moderno, de obras do movimento moderno. Enfim, o movimento moderno era o nosso mote, mas nós começamos a ver a importância também do patrimônio sanatorial, das próprias indústrias, que também ninguém achava graça em indústrias, né? E aí nós começamos a montar, a partir desse roteiro, que era uma pesquisa participativa, qualquer um podia participar, esses eventos faziam parte da alimentação desse roteiro, tinha toda uma ideia também de informatização, enfim, para não me estender muito, esse trabalho começou a ser estruturado a partir, né, olha, nós temos material para fazer um livro sobre arquitetura moderna, dá para fazer um livro sobre a arquitetura dos sanatórios, dá para fazer um livro sobre... E assim surgiu essa série, inspirada no trabalho do Carlos Lemos e do Xavier, no mesmo formato de livros, financiado pela Lei de Incentivo Fiscal, e em torno desses trabalhos, né, nós começamos a montar um grupo de pessoas que começaram a se profissionalizar, né? Ou seja, tornar arquiteto não só de projetos, mas de escrever livros, fazer pesquisas, né, produzir cultura. E, enfim, a arquitetura tornou-se uma área de política pública de cultura, como fotografia, como dança, e tínhamos desde workshops que envolviam nos bairros, uma produção, um conjunto de atividades muito rico, para todo mundo. A gente sempre pensava nisso, pegar desde os acadêmicos, e sempre tínhamos memórias. Aí a gente começou a se ligar no Ricardo Veiga, aí chegamos aos arquitetos, o Willy Pescher, né, ou seja, o Luiz Erasmus, o Rosendo Mourão, que foi o primeiro, ou seja, nós começamos a contar e a também sistematizar a história dos arquitetos de São José. E conseguimos reunir esse grupo de pessoas, de jovens arquitetos, a velha guarda, né, e criamos vamos chamar assim, tivemos a felicidade de criar um público. O SESC muito nos apoiou nisso, o SESC, inclusive, era a nossa casa e nos relacionava muito com a casa. Um dos lugares primeiros que a exposição da Lina Bobardi visitou, esteve numa cidade do interior, foi São José dos Campos, né? A exposição da Lina Bobardi, feita pelo Marcelo Ferraz, que redundou naquele livro básico da Lina Bobardi, né? Enfim, o Brasil começou a conhecer e participar dos eventos que tinham em São José dos Campos, e assim, esse trabalho, quando foi publicado, foi premiado. O livro do Alexandre foi premiado
categoria de publicações pelo IAB em 96, se não me engano, eu acho que em 98, né, Ale? E aí depois o meu livro também foi premiado, nós também participamos de outros prêmios, enfim, e apresentamos esse material, esse trabalho todo no Chile, depois eu fui, inclusive, para a Áustria apresentar esse trabalho, enfim, ele ganhou uma dimensão muito grande. Trouxemos para São Paulo meu livro, né? O Arquitetura Industrial é um dos primeiros livros sobre arquitetura industrial, né? De uma cidade, só sobre indústrias. E, enfim, do mesmo jeito que existe um Docomomo, existe também uma instituição que reúne estudiosos só de arquitetura industrial. E a gente sediou um evento nacional, sediamos evento, no caso, latino-americano de arquitetura e patrimônio industrial. Enfim, esse trabalho depois foi levado para as universidades, onde passamos a atuar como professores. Eu saí de São José exatamente porque nos envolvemos no tombamento do segundo sanatório de São José, que é o atual, né, Vila Samaritano, ainda é aí a FVE, ali era a Univap, né, e a gente conseguiu fazer um movimento meio na surdina e tombamos aquele sanatório que está ali na Paraibuna, e os interesses do Gargione era destruir aquele sanatório e formar ali um estacionamento, porque ele tinha criado o auditório da Univap do outro lado, ali na Praça de Cândido Dias Castejon, e a gente conseguiu impedir isso. Isso custou o meu emprego, e o Alexandre também nunca mais foi bem quisto lá na Univap. Mas esse fato, né, me abriu a possibilidade de trabalhar em Taubaté e depois na Belas Artes, e esse trabalho, enfim, ganhou essa dimensão. Bom, eu acho que eu encerro por aqui a minha fala. Eu acho que o Alê tem mais coisas a falar e completar algumas lacunas que eu deixei. Maravilha. Vocês estão me escutando? Estão me escutando? Estamos. Estou te ouvindo. Ótimo. Bem, a Ademir já mapeou bem, né, sobre esse aspecto do momento que vai constituir toda essa iniciativa nossa. Eu vou tentar agora ir olhando, né, um olhar de um estrangeiro, literalmente, que está chegando e vai fazendo essa leitura, enfim. E eu vou tentar fazer uma breve relação agora de alguém que está dentro, né, de como que a coisa aconteceu e como foi sendo constituída, né? Eu, por circunstâncias da vida, eu tive que trabalhar logo cedo, fui pai cedo, né? Eu já falei isso numa outra live. E daí chegou o momento de fazer a faculdade, eu tinha consciência que não dava para ir para fora estudar naquele momento. Então eu prometi para mim que eu ia fazer uma boa faculdade, independente da qualidade da faculdade. Então isso envolveria, de alguma forma, participar do que estava acontecendo em São Paulo, dos movimentos artísticos e estudantis, porque o meu tempo também era muito escasso naquele período. Até cheguei a tentar, durante a minha faculdade, ir para Mogi das Cruzes, mas daí eu não estava mais vendo minha filha, minha esposa, e eu acabei voltando para a faculdade. Mas, de alguma forma, eu acho que nós tivemos e conseguimos construir lá dentro da faculdade um ambiente bastante interessante, e era um ambiente que não se resumia a uma ou duas pessoas, mas era quase que um movimento, ainda que difuso, de pessoas muito interessantes, né? E de maneira que possibilitou que a gente criasse várias ações, que culminou numa dessas ações na própria
produção desse material cultural que se resume aí nos livros, né? Tanto a arquitetura moderna, sanatorial, industrial, mas nós temos lá a história de Santana, o trabalho quase que inédito, se não for o pioneiro, o trabalho do Fábio, de maquetes eletrônicas nós estamos falando aí já de mais de 20 anos, né? Um momento bastante incipiente da introdução da cultura de CAD no país, né? E tem o trabalho do Zé Oswaldo também sobre Santana, tem o urbanismo sanatorial, enfim, então nós conseguimos produzir bastante coisa. Especificamente no meu trabalho sobre a arquitetura moderna em São José dos Campos, então, logo na primeira semana, eu me lembro que eu passei a semana inteira na faculdade, dentro da biblioteca. E era uma biblioteca ainda remanescente também da antiga FAU Veloso, era uma estrutura de madeira pré-fabricada, e eu chego lá, simplesmente deparo com as principais coleções de arquitetura que haviam naquele momento, né? Então, eu vou ter contato com a coleção inteira de Le Corbusier, coleção inteira de Oscar Niemeyer, coleção inteira do Rino Levi, e se encontrar de outros arquitetos sensacionais. E nisso, eu olhando um livro, por exemplo, Modern Architecture in Brazil, a gente vai olhar lá e vai ver, pô, parece o CTA. Eu falei, eu conheço essa obra, eu me lembro até hoje essa cena. Paradigmática assim para mim, porque eu falei, poxa, isso aqui eu conheço bem isso daqui, eu sei do que está falando, né? E mais interessante, né? Eu fui descobrir a residência Livro Gomes, que eu falei, nossa, existe isso aqui em São José. Daí o mais chocante para mim, porque eu sou da geração que viu a Feira de 73 aqui em São José dos Campos, que é a Feira Espacial, aeroespacial, né? Como uma Le Bourget. Em 73, São José promoveu uma Le Bourget. Para quem não é do setor, é a principal feira mundial de aviação. Então, nós tínhamos, assim, todos os melhores aviões na época, né? Daí eu fui descobrir que a Tesselage tinha um aeroporto próprio, né? Então, assim, isso foi desencadeando uma série de coisas. E eu me lembro que logo no primeiro semestre a gente havia uma organização dentro da faculdade, de outros colegas, que tomaram a iniciativa da gente fazer uma manifestação na Nelson Dávila contra a demolição da residência do Vaz, que era uma residência eclética no período todo. Então, nós fizemos essa manifestação, e nesse momento eu tive contato que era a vizinhança da residência, era a Fundação Cultural. Então, nesse momento, a gente começou a ter um contato com essas possibilidades, e começamos a se envolver, no sentido de tentar abrir um espaço e levar uma demanda de fazer entender que a arquitetura faz parte dentro da construção de uma cultura, né, de uma cultura local, de a construção de um elemento. O próprio papel do arquiteto também é um papel importante dentro das atividades culturais, né? Ele sempre é um stakeholder, é um agente articulador dentro desse processo, né, em todas as áreas, né? E algumas são bastante proeminentes, né, como no caso da fotografia, que é aí onde que a gente começou a se envolver mais, né, e criamos um movimento, né? Daí, como o Ademir bem já falou, e cinema também, né? Me lembro que nós tínhamos uma sessão maldita todo último sábado do mês, à meia-noite, e eu fazia os cartazes na época. Então, assim, era uma efervescência bastante interessante. Então, assim, começou esse processo todo, né? E nós conseguimos depois também, através do trabalho que nós fizemos da arquitetura moderna, tomar consciência também da importância do complexo da Tesselage Paraíba, que naquele momento estava sendo desmantelado, né, pela falência da própria empresa, e foi por uma iniciativa nossa, e eu falo assim com muita propriedade, nós podemos falar, eu, Ademir e mais alguns colegas, com muita propriedade, que nós provocamos uma manifestação, né,
contra a a entrega, o fatiamento da gleba da tecelagem Paraíba para os banqueiros, né? E isso também custou muito caro para nós, né? Nas gestões posteriores, né? Foi um conflito enorme. Mas naquele momento, né, nós conseguimos sensibilizar a prefeita da importância disso daí, que a gente precisava tombar aquele imóvel, né, que fazia parte da cultura joseense. E tivemos bastante êxito nesse sentido, né? Houve uma receptividade, e daí foi constituído o Parque da Cidade, que hoje, né, até antes da pandemia, se não me engano, acho que chegava alguns meses que tinha mais de 100 mil visitantes por mês, né? Então a gente vê hoje como é tão importante essa questão da iniciativa que nós fizemos, né? Eu estou com dois probleminhas aqui. Primeiro que o meu laptop está restartando toda hora e agora o meu celular está acabando a bateria. Vocês estão conseguindo me ver bem? Sim, a gente escuta e te vê bem, sim. Tá, então eu vou tentar seguir essa linha de raciocínio muito aberta, né? Às vezes eu perco um pouco o fio da linha de pensamento, mas eu acho que, no caso, nós tivemos muita sorte, pegamos aí o final da vida dos grandes nomes da arquitetura, né? Até o próprio falecimento do Paulo Mendes da Rocha foi muito marcante para mim, porque ela encerrou um ciclo que foi o maior presente, né, desse trabalho todo, que não foi necessariamente produzir o livro, mas conhecer esses profissionais, né? Daí nós estamos falando assim, tive a oportunidade de conhecer o Oscar Niemeyer, o próprio Paulo Mendes da Rocha, eu conversei várias vezes com ele, o professor Sequeira César, o professor Carvalho Franco, o professor Eduardo Corona, o professor Lemos ainda está, mas ele não participou muito aqui, mas o Busanini, né, que depois vai abrir uma fronteira nova para nós, que é o trabalho da Móveis Artísticos Z. Quem mais? O Lúcio Costa, né? Eu só não conhecia a Dona Lina e o Bulemax, né? Eu marquei bobeira, eu não tive oportunidade na época. Mas essa experiência toda foi muito rica, e então o camote do Paulo Mendes se encerra, né? Esse levantamento que nós fizemos. E na época nós tivemos acesso a todo o material, foi incrível. Tivemos ajudas de pessoas importantes nesse processo, que nós somos muito gratos, porque daí começou a se formar uma rede, né? Então, por exemplo, a Malu Gomes, ela ajudou a gente a ter acesso ao escritório do Rino, então tive todo o acervo, né? Acesso ao acervo, e que possibilitou reunir esse conjunto de informações, né? Eu mesmo estou olhando, falando aqui com vocês, eu estou olhando aqui, eu estou com uma pilha de material que eu já escaneei para colocar na internet, eu estou sem tempo, de tanta informação que eu tenho ainda para divulgar, né? E que são informações ainda que têm muita oportunidade de exploração científica, no sentido de saber do que se trata, levantar as informações, né? Que naquele momento, um jovem arquiteto, 25 anos, todo com uma formação ainda em construção, né? Deficiência numa série de aspectos, eu nunca fui um profissional erudito, então havia uma certa dificuldade de entender algumas coisas, mas a gente conseguiu reunir um material muito interessante. E desse processo todo aparece o Ademir, né, como ele bem explicou, e aparece com uma ideia genial, né, genial de tal forma que foi depois reconhecida pelo IFAM. E o Ademir não falou, mas a própria lei de incentivo também, ela também foi reconhecida depois como referência nacional. Mas o Ademir, ele vai apresentar para nós que vai ser o fio de ligação de todos esses projetos, né? Porque daí tem um propósito, isso daí tudo, que é o roteiro histórico da memória urbana, que vai trabalhar com a questão da afetividade, vai trabalhar com os outros aspectos subjetivos
elevando um patamar a mais na forma de observar esse conjunto todo, né? De obras, né? Agregando bastante coisa. E é uma obra paradigmática também, como eu bem falei, que vai ser reconhecida pelo IPHAN. Nós fomos premiados depois por essa iniciativa, né? Então, e hoje, olhando, né, vendo todo esse processo todo, né, nós temos aí alguns desafios, né, que nós estamos enfrentando. É um desafio duro, difícil, é uma luta que nós já estamos há um tempo, já construímos uma relação lá com o pessoal, mas ainda foi desmontada essa relação, nós precisamos resgatar isso. Eu até tinha prometido esse ano que eu ia fazer isso, mas eu não estou conseguindo fazer, que é, por exemplo, a necessidade do tombamento do CTA, né, do Centro Tecnológico de Aeronáutica, Centro Técnico de Aeronáutica, hoje o DCTA, né, lá no ITA, que é uma obra também reconhecida internacionalmente e que é antecedente ao ao plano diretor de Brasília, que é patrimônio mundial, né? Vamos lembrar isso. E aqui já tem todo um escopo do que seria esse urbanismo moderno. Então, há uma necessidade também da gente reunir ou tombar esse complexo, no sentido não de impedir nada, né, mas de reconhecer como patrimônio. Então, assim, basicamente é isso que aconteceu. Tem bastante coisa para falar, mas acho que também, dado o horário, né, eu gostaria de também compartilhar mais. Mas a história um pouco foi essa, né? O Ademir vem, ele sabe identificar muito bem o que está acontecendo dentro da faculdade. Nós tínhamos pessoas muito inteligentes na época lá. A faculdade ainda estava em formação, bastante deficiente também em uma série de aspectos, mas tinha pessoas muito inteligentes. Nós tínhamos alguns laboratórios, né? Nós estávamos falando de realidade virtual naquela época, já são 30 anos. Né? Nós estamos falando de geoprocessamento, que vocês estão querendo fazer agora, basicamente, um mapeamento, uma geolocalização das obras, nós estamos falando naquela época. Maquete eletrônica, nós estamos falando naquela época, né? Então, de alguma forma, a gente conseguiu canalizar, né, esse material que virou vários trabalhos e, para nós, dentro da arquitetura, resultou nesse conjunto de obras, né, que, de alguma forma, é um legado que a gente está contribuindo para a nossa sociedade. Eu acho que era isso que eu tinha que falar. Sempre tem muita coisa para falar. E eu gostaria também de escutar vocês e ver como que a gente pode contribuir. Tá certo? Muito bom, né? As colocações de ambos são incríveis, altamente inspiradoras também. A gente fica aqui pensando como que essa nossa geração de agora assim, pode continuar tecendo essas relações que vêm há muito já permeando os caminhos daqui, né? Às vezes a gente fica patinando sobre o que fazer, como fazer, e, na verdade, conhecer a fonte e levar isso adiante, no sentido de continuar caminhando nessa direção de algo que já foi estruturado, né? E talvez a proposta desse mapa, no que ela contribui para isso, seria no sentido da gente permitir com que essa ideia não se perca no tempo, né? Com que, inclusive, novos estudos e uma pesquisa continuada desse processo que foi a compilação desse trabalho que vocês desenvolveram possa gerar frutos também de então, ali da onde cessou o trabalho de vocês, para frente, né? Conversei com o Veiga sobre isso em algumas ocasiões também. Que tipo de trabalho poderia ser complementar a esse que o Ademir fez, que o Alexandre fez, que a Tânia fez também, e os outros que aqui foram citados. E é sempre muito importante ter em mente a continuidade do processo, independente dessa alternância de gestões políticas, e o Ademir colocou isso lá no início, né? Ter em mente que
a gente não deve deixar isso se perder na história, porque a gente está falando de cultura. Eu acho que, no caso de vocês, você tem que aproveitar, e agora, sem ter essa sombra, entendeu? Não precisa ter essa sombra. Agora faz o que vocês acharem, qual que é as leituras atuais, quais são os recursos que vocês têm, né? Porque eu acho que isso que é o interessante. Sempre vai sair o novo, né? Um novo olhar, uma nova informação. É isso que é uma nova forma de formar, né? Eu não sei se hoje esses suportes que que usamos na época talvez sejam os mais adequados, né? Nós temos aí, né, a escola joseense que está aí muito bem representada pelo Veiga, né? Também tem outra, tem vocês mesmo, né, estão produzindo bastante coisa. Então, eu acho que aquele produto era o produto que saiu naquele período, era o Zeitgeist da época, né? Era o produto que era para ter saído daquela época. Não tinha o que saiu, né? Era reunir e produzir isso daí. Mas nós temos muita oportunidade, imagina, tem muito recurso, muita ferramenta. E acho que essa vontade de vocês aí, nesse sentido, pode ir com toda a liberdade, sabe? Legal. Eu gostaria também de aproveitar a oportunidade para agradecer sempre o Timir e o Alê por esse trabalho que eles fizeram, principalmente com relação à Fundação Cultural. Eu comecei a participar desse trabalho na época do Freire, na gestão da Ângela, e me lembro até, com relação a esse mês da arquitetura, uma visita importante que a gente teve do escritório Burle Marx, o Haru e a Fátima, que fizeram também participaram desse evento, né? Mas eu acho que a dívida que a gente tem com relação a esses dois colegas é muito grande, justamente por causa dessa participação deles junto à Fundação Cultural. E há um conselho na época que era realmente muito, muito representativo. Na época, posteriormente, depois esse conselho foi mudado e criou-se uma lista de participantes que não era tão participativa quanto foi nessa época das comissões. Se elegeram uma lista de entidades notáveis que passaram a ser o conselho, que é até hoje o conselho atual, isso a partir da gestão do PSDB, né? Mas, de qualquer forma, eu queria fazer esse registro desse trabalho admirável que vocês fizeram. Bom, muito obrigado, Veiga. Eu gostaria, o Alexandre destacou, falou que a gente teve ajudas preciosas, né? E nós, o segredo desse trabalho e a pertinência, vamos chamar técnica dele, foi o acesso que nós tivemos aos acervos privados, como o Alexandre falou, dos arquitetos. O Alexandre, por exemplo, era um alucinado por entrevistar os arquitetos, e ele praticamente, como ele falou, ele foi atrás de todos. E depois, nos meses de arquitetura, a gente convidávamos quem nós queríamos conversar, como o Veiga lembrou agora do Haru, né, que era o parceiro do Burle Marx, e que veio aqui, enfim. Mas agora nós tivemos acesso ao arquivo municipal. A Prefeitura de São José dos Campos tem um arquivo fantástico de todas as obras
quando eram aprovados, você tinha que entregar o projeto inteiro. Hoje você faz lá 2 retângulozinhos e, né, entrega lá qualquer coisa. Mas, então, por exemplo, no meu livro tem 40 indústrias. Só que nós estudamos, eu acho que umas 50 indústrias, 60 indústrias. A gente chegava lá para pesquisar o material da GM, tinha todos os prédios da GM, todos os prédios da Johnson, entendeu? Com o projeto arquitetônico, muitas vezes o estrutural, o projeto elétrico, o projeto, enfim, você tinha toda a documentação. Então, tinha uma figura lá, que é a Ana, que fazia história, era uma aluna de história, que depois, inclusive, com o Laerte, vão fazer um TFG, foi um dos trabalhos da história que virou livro, que é esse Urbanismo Sanitarista de São José, que é um livro fantástico. Depois o Laerte fez o mestrado sobre isso, é um trabalho muito legal, feito na Univap, sobre a fase sanitarista de São José dos Campos, todo baseado no arquivo maravilhoso de plantas e de documentação, de mapas que tem a Prefeitura de São José. Esse material, acho que já foi para o arquivo. É interessante também a gente notar, né, a Lê e o Veiga, que, em paralelo, nós temos a construção e a instituição do Conselho Municipal de Patrimônio Histórico, do mesmo jeito que você tem o Conselho Municipal de Meio Ambiente, né? Então, são os conselhos. E também o próprio Serviço de Patrimônio é instituído a partir desse momento. E nós tivemos aqui um camarada muito interessante, que foi o Janjão, né, que era um professor da FAO, morador de São José, enfim, um dos grandes estudiosos, dos grandes profissionais do patrimônio, do IFAM, e ele praticamente estruturou a legislação de São José, e todo esse ativismo nosso, que era ativismo de estudantes, professores, curiosos, seu José, Dona Maria, né, ele chegava ao Conselho Municipal com uma força muito grande. Olha, o pessoal vamos entrar com pedido de tombamento da tecelagem. Os caras falam, meu, esses porra louca, querem que a gente tombe a tecelagem, e a gente ia para a manifestação. Esses porra loucas querem que a gente tombe o CTA, pelo amor de Deus, né? Ou seja, todo mundo tinha medo dos militares. O Ale foi lá, conhecer os militares, nós fomos recebidos e muito bem recebidos no CTA. O Ale teve acesso a toda a documentação do CTA, aquelas plantas gigantescas. O Ricardo Veiga trabalhou no CTA com o Mourão, né? Depois nós nos tornamos amigos do Mourão, do velho Mourão, do Flávio Mourão, enfim. Nós criamos uma rede muito grande, mas toda alicerçada em documento. Entendeu? Esses documentos todos foram copiados, eu tenho boa parte deles, xerocados, enfim, o Ale doou o seu acervo já para o arquivo, boa parte desse material está no arquivo agora, essas plantas eu acho que já foram para o arquivo, as mais importantes, tem a Nádia que está lá, inclusive o próprio arquivo de São José é constituído nesse momento, o Museu de São José, o Museu Histórico, né, e o Conselho. Então, nós fechamos o ciclo. Então, a Comissão Municipal de Arquitetura era um lugar de ativismo nosso, do cidadão, interessado em arquitetura, em urbanismo, história da cidade, memória, estudantes querendo aprender, gente de fora querendo estudar e vir atrás da gente, enfim. Mas se não fosse o acesso aos documentos, né, a fotografias antigas, aí a gente começou a chegar nas pessoas que tinham acervos de fotografia, né, ou seja, aqueles que eram colecionadores. Então a gente começou a fazer um trabalho assim de pente fino nisso. Bom, para não falarmos tanto em passado e a gente, de certa forma, conduzir uma proposta de continuidade desse trabalho, não tem como lembrar, né, Ale, do velho e bom Túnel do Tempo, que era um projeto do meu doutorado, que, de certa forma, quando eu cheguei aqui, eu estava acabando o mestrado, e aqui eu fiz o meu doutorado. E o meu doutorado eu fiz com a ajuda do Ricardo, do Cime, Romeu Cime, que na época trabalhava no INPE, e tinha uma coisa chamada GIS,
né, um programa que se chamava Spring, desenvolvido pelo INPE, que é o que a gente chamaria hoje de Google. O INPE tinha o Spring, né, e a minha tese foi toda baseada no Spring, que era exatamente a junção do livro do Alê, do meu, e do livro da Tânia. E eu mapeei, localizei geograficamente essas obras e usei geoprocessamento para localizar essas obras. E o meu doutorado foi isso, chama-se Inventário Digital da Arquitetura de São José dos Campos. Não, Inventário Digital. Putz, era um nome meio cavernoso, nem lembro, mas enfim, isso foi em 2000, o meu doutorado é de 99, a internet tinha 4 anos, 5 anos, né, acho que a internet é de 94, 95. O túnel do tempo era um sonho nosso de ter, não sei se vocês sabem o que é túnel do tempo, todo mundo conhece esse termo, mas era um programa, o Veiga deve se lembrar, é uma série que tinha na década de 80, 90, que fez a nossa cabeça. Eu lá em Rondon, no Paraná, a gente parava de jogar bola e jogar burquinha para ver as séries que tinha na televisão branco e preto naquela época, década de 70. E tinha um programa maravilhoso, chamava Túnel do Tempo, que eram 2 agentes que caminhavam em direção a um túnel e eles voltavam ao passado com uma missão. Então eles tinham, esses 2 agentes, eles caíam, por exemplo, na Revolução Francesa, e eles tinham que evitar ali um problema, porque se a Revolução Francesa fosse para aquela direção, ia ter um problema sério no futuro. Então eles voltavam ao passado para corrigir o passado. E eu, estudante de cidade muito pequena, eu aprendi história lembrando do Túnel do Tempo. E o Túnel do Tempo passou a ser uma metáfora para a gente voltar às ideias, aos tempos de São José. Por exemplo, na hora que você começa a estudar a cidade, você vai ver que o desenho da cidade foi totalmente alterado. O traçado da cidade era outra, né? Aquela avenida que nós temos é da década de 70, 80, né? A cidade era outra. Então, a ideia do meu doutorado era isso, você ter configurações da cidade de todos os momentos, de todas as fases. O roteiro, de certa maneira, era uma parte dessa metodologia, e de constituir cenários, vamos chamar assim para ficar mais fácil, ou seja, mapas, configuração de cidades do passado, e você, por meio de fotos, vídeos, é aí que está a importância do trabalho do Fábio. Era uma novidade não só usar o CAD, mas fazer maquete eletrônica. O Fábio fez o Fábio, ao invés de fazer livro, ele não era muito afeito a escrever, mas depois virou mestre, eu acho que até doutor já hoje, ele fez um CD, que era uma novidade, com todo o patrimônio de São José, com todas as plantas, né, com cota, com tudo, e uma maquete eletrônica, que você entrava, via por fora e tal. Isso, eu acho que em 99, 2000, uma coisa assim. Então, todos esses projetos eram parte de um projeto maior, que seria o Túnel do Tempo, que a ideia nossa era que você pudesse, por exemplo, olha como é que era a cidade no século XIX, como é que era a igreja de São Benedito na época, né? Tinha um cemitério ali. Então, a ideia era de ter cenários do passado e que você pudesse ter arquitetura, fotos, desenhos, e a ideia de fazer maquetes eletrônicas, reconstituir, era essa possibilidade de fazer documentos que não tinham, né? Através de fotos você pode reconstruir, fazer maquetes. Então era essa, vamos chamar, o contexto. Bom, de lá para cá nós temos praticamente 20 anos, e essas tecnologias que eram uma raridade, uma dificuldade enorme, está na mão de qualquer um. Por isso que eu fiz a pergunta para vocês, o que vocês estão querendo fazer? E eu achei fantástico a ideia de usarmos, eu acho que vai bem no espírito do que era a Comissão de Arquitetura, do que é esse trabalho todo, que foi sempre de popularizar. Eu acho que à medida que vocês escolhem uma plataforma que é o Google atual, já é uma forma de qualquer um ter acesso e poder participar. O próprio roteiro, que depois eu vou sistematizar aqui, procurar as coisas todas e passar para vocês, o próprio roteiro era essa ideia, de qualquer pessoa poder, opa, eu tenho um documento aqui, eu tenho uma fotografia, eu tenho coisa, e eu vou inserir aqui no mapa, né? Ou seja, dele poder participar de forma interativa, e aí você não tinha, o pessoal do patrimônio era puto com a gente, porque a gente queria democratizar a produção de informação
E eles eram os donos da história, entendeu? Quem podia falar da história era o arqueólogo, era o historiador. A gente queria que o seu José lá do Vale do Jardim das Indústrias, postasse uma foto e falasse como que era o Jardim das Indústrias quando ele chegou lá e tal. Então a ideia era essa, ou seja, do Túnel do Tempo ser uma plataforma, era tudo imaginação, no sentido de conseguir imaginar o que hoje é realidade, ou seja, que é a possibilidade de qualquer um intervir, né? Bom, para a gente não se alongar, eu vou direto ao assunto. Eu fiquei morrendo de inveja do Alexandre em 2015, quando ele comemorou 20 anos do livro Arquitetura Industrial. Desculpe, Arquitetura Moderna. 2017. 2017. Eu falei, filho da mãe, o livro dele já está fazendo 20 anos. O meu foi lançado em 2006. Eu falei, legal, 2026 eu vou fazer 20 anos também. Falei, mas vem cá, o Alexandre já pegou o livro dele, já fez um PDF, já disponibilizou, etc. Ele sempre está me provocando a fazer isso. Eu falei, legal, eu vou falar uma surpresa para vocês. Então, a minha ideia é que no segundo semestre, agora em agosto, que foi quando eu lancei o livro, acho que foi em agosto de 2006, eu estou querendo fazer uma edição, um e-book, com o livro Arquitetura Industrial em PDF, com uma nova apresentação, etc., e lançando olha, antes de vocês, lançando a proposta de fazermos uma atualização do Arquitetura Industrial nesses 5 anos que nos separa do 20 anos, que vai ser 2026. A arquitetura industrial de São José foi totalmente transformada. O Vale Paraibano, por exemplo, que é um dos projetos mais importantes do Veiga, na minha opinião, mais belos, sumiu, destruíram, né? Aqui a Panasonic, a Philips, já não são mais nada do que tinha. Bom, nós levantamos o projeto do Bulemax para a Philips, que não foi construído. Esse projeto é possível de ser feito uma maquete hoje e viajarmos nesse projeto que não foi construído. O Bulemax pensou um paisagismo para a Philips e nós temos essa documentação. Então, a ideia que eu tenho e proporia para vocês é o seguinte: eu convidei algumas pessoas, estava tratando já com algumas pessoas de fazer esse trabalho de uma maneira remota, que é de pegar essas 40 indústrias e fazer o histórico dela, fazer a atual situação delas. Por exemplo, a capa do Arquitetura Industrial é a antiga Alpargatas, que hoje é o Vale Sul, né? Então, a ideia seria atualizar essa condição toda de forma remota, ou seja, pelo Google Earth. Dá para a gente pegar a planta original que a gente tem em mapa, a gente tem fotos também aéreas, São José tem muitas fotos aéreas. Nós temos fotos aéreas da década de 30, da década de 50, da década de 60, da década de 70, fotos aéreas, aerofotogrametria mesmo, entendeu? Coisas muito interessantes. Então, dá para a gente, nós temos base para fazer essas comparações e essas atualizações. E aí, não só o arquitetura industrial, a gente pode começar a fazer dessa maneira, mas juntar a arquitetura sanatorial, a arquitetura moderna, que também já modificou muito, né? Tem obras que não foram incluídas nem no livro do Alê, nem no meu, que a gente poderia incluir agora, entendeu? E não ser mais livro, ser o que vocês estão propondo, um ticket, ou seja, um aplicativo, né, onde a gente poderia realizar isso. Eu não sei como, é um outro tema, mas eu não sei se vocês estão ligados, aí, eu ando muito pelas praças, moro aqui no Jardim Alvorada, na verdade, eu não gosto de falar Jardim Alvorada, meu Jardim Alvorada fica do lado do Aquários, e aqui nas praças, não sei se vocês já viram, todas as árvores já tem um QR Code, já viram isso? E você dá um clique ali com o QR Code, você entra num aplicativo que você vê a foto da árvore, você vê o nome científico da árvore, blá, blá, blá. A minha proposta, eu acho que iria nesse sentido, da gente ter instrumentos de você chegar, por exemplo, diante de uma
obra do livro do Alexandre, você tanto ter a página do livro do Alexandre, como você ter ali o QR Code para... Inclusive, era essa uma das ideias do roteiro, né, Ale? De a gente deixar na cidade, fazer da cidade um museu, né? E não um museu da cidade, mas a cidade em si é um museu, onde você chegaria diante das obras e teria ali a informação sobre o que é aquela obra. Então, eu acho que hoje a gente poderia fazer isso com QR Code, com outras formas, né? E até visualizar como que era a obra documentada pelo Alexandre, visualizar como é que ficou hoje, né? Isso tudo em campo, ou seja, na cidade. E aí a gente ampliar esse trabalho, e já entraria, inclusive, o trabalho de vocês, que acho que é de ampliar isso. Por exemplo, nós temos algumas frustrações, vamos falar disso também. A arquitetura bancária de São José é do caramba. Não foi eu tenho todas as plantas dos bancos de São José, que eram bancos de grandes arquitetos. Tem um banco só documentado no livro do Alexandre, que já não é mais nada, né? Virou outra coisa. A arquitetura comercial, nós tivemos algumas obras interessantes de comércio, investimento legal em obras comerciais, também não foi documentada, né? E os bancos, na minha opinião, que mais sofreram, né, com as transformações que tivemos. Enfim, nós poderíamos, escolas, nós poderíamos colocar arquitetura contemporânea, né, e somar aí ao patrimônio ambiental da cidade, espaços verdes, praças, enfim. Eu acho que hoje nós temos outros territórios, além da arquitetura, né, importantes para a identidade da cidade, e que poderiam aí, vocês têm chamado a atenção para espaços como o Luso. Eu lembro do trabalho que o grupo começou em torno do Luso, que é um patrimônio também. Os clubes, né? Os clubes são um capítulo. O Alexandre documentou um, se não me engano, ou dois. Então, enfim, a ideia, a proposta que eu faço é essa, ou seja, da gente atualizar, juntar esses trabalhos todos, mas dar continuidade a eles, expandindo aí com a chegada de vocês e principalmente atualizando tecnicamente esses suportes, né? E ao invés de livros, a gente pensar talvez num aplicativo. E usar as leis, inclusive, hein? Nós temos o PROAC, que a gente pode fazer pelo PROAC, né? Nós temos leis municipais. Deixa eu comentar um pouquinho. Ademir, eu não sei nem como falar isso, porque eu participei de algumas reuniões iniciais com o coletivo, sabe? E tudo isso que você falou, eu falei também, de certa forma. E a sensação que eu fiquei, que eu não tenho direito de falar para eles o que eles têm que fazer, sabe? Eu acho que eles têm que fazer o que eles querem fazer. E é como nós fizemos naquela época, nós fizemos o que nós estávamos a fim de fazer, né? Porque, de alguma forma, isso vai dar muita liberdade para eles também. E eles, eu tenho certeza que eles sabem o que eles podem fazer com esse material que a gente já proporcionou para eles, né? E daí, sabe o que aconteceu? Eu falei, cara, eu não vou mais nas reuniões para deixar eles livres. Eu estava me sentindo um intruso no lugar. E acho que foi muito legal, porque abriu um precedente para eles. Eles desenvolveram uma linha deles, entendeu? E estão produzindo, muito bacana isso. Então, às vezes eu sei do que você está falando, eu estou assim... Mas eu também agora já me peguei um pouco, sabe, nessa armadilha que a gente cai às vezes, cara. Eu acho que é isso. Não sei se alguém quer comentar mais alguma coisa.
Gostaria de ouvi-los. Bom, eu vou daqui então. Desculpa não estar presente no começo, mas eu cheguei acho que na hora certa, assim, que eu tô assim, maravilhado com tudo. Bom, eu acho que vocês participaram da situação que vem vindo, né? A gente fez aquela primeira reunião com o pessoal lá de São Paulo, do Movement. Eu acho que isso é um movimento que está acontecendo dentro do coletivo. Encontrar novas cabeças, novas ideias, e todo mundo meio que sintonizando, e um agitando o outro, um provocando o outro, e a coisa está começando a realmente acontecer. Então, hoje é mais um tanto de informação, mais um tanto acho que de sonho que a gente já vai sair daqui. E eu acho que, eu falo assim, putz, que vocês falaram, e acho que está indo de encontro com as nossas ideias mesmo, de tornar isso acessível, dependendo disso virar material para alguém fazer um roteiro a pé no centro, que depois vai virar um lance para fazer uns esquetes dos prédios, entre outras tantas coisas que podem acontecer. Valorizar, realmente, acho que a história que está ali, né? Ela precisa ser recontada diariamente. E eu acho que esse material de vocês, a gente juntando isso, disponibilizando, vai tornar isso possível, né? Assim, e a gente estava imaginando entre nós, assim, putz, do mesmo jeito que tem vários projetos em foco, deve ter muita coisa meio que um pouquinho nas sombras ali, que a gente, dependendo, quem sabe a gente consiga ajudar, né? Sei lá, colocar isso mais em evidência. E vocês falando agora, então, deixou a gente né, acho que mais animados ainda, mais eufóricos ainda. Então, assim, a gente ainda, no Google a gente está vendo que tem algumas, né, no My Maps tem algumas limitações, mas a gente vai se ajustando, a gente vai encontrando um caminho legal. E eu acho que é isso, a gente realmente, esses papos têm funcionado muito para isso, para que a gente possa ir conectando com mais pessoas, até dentro, né, do nosso grupo mesmo, a gente pegando essas informações de vocês, enfim. Obrigado mesmo. Obrigado por tudo aí. Legal. Bom, eu acho que... Incrível. Vai lá, Fernando. Eu ia falar como o Rafa, assim, como está sintonizando tudo, né? E aí, como é legal que a gente está trazendo gente de fora para participar disso, que é o que vocês fizeram, né? Que era aquela questão da pesquisa participativa, e quem quisesse participar, né? Entrava junto. Daí a questão da produção do mapa e esse negócio aí de repente, transformar isso num roteiro, ou a questão que você falou, trazer isso do mundo analógico aqui para o digital, né, com o QR Code, de repente, sei lá, realidade virtual aumentada, né, dá para a gente fazer tanta coisa. E aí hoje abriu muitas possibilidades aí também. E era isso que eu queria complementar. Depois eu fecho aí. Eu só queria avisar aqui no chat, quem não está inscrito no Mapeando do São José dos Campos e quer continuar e participar da produção do mapa, ser avisado das próximas edições, eu coloquei no chat, que se você for na barrinha embaixo aqui do Jitsi, tem uns ícones, e tem um ícone de um chatzinho, né, de um balãozinho de quadrinhos, e aí se você clicar nele, abre um chatzinho na sua lateral esquerda. E aí lá tem um link para inscrever, quem quiser continuar participando com a gente. Mas pode falar, Ademir. Então, o Alexandre está muito democrático. Ele é pai 2 vezes, eu só fui pai 1 vez. Eu sou mais paternalista. E eu acho que a gente tem um acervo enorme que não foi utilizado, entendeu? E eu tenho tudo, eu tenho boa parte digital, mas eu tenho muita coisa aqui que está em papel, que está se perdendo, que está em cópias heliográficas. E eu não tenho mais fôlego hoje, tenho outros objetivos na vida profissional, como professor, enfim, e eu não quero morrer e deixar isso aqui para minha filha depois dar um jeito nisso. Eu queria não fazer também como o Ale fez, que o Ale doou todo o material da pesquisa dele para o arquivo, e está muito bem utilizado, organizado lá. Eu quero fazer isso também com o meu material.
Mas eu gostaria muito, todos nós gostaríamos muito de dar continuidade a essa pesquisa, ampliar, e eu não escondo essa vontade de dar continuidade ao trabalho e de repassar isso para novos pesquisadores, né? E passar isso para novos suportes. Então, essas ideias estão desde o início. Na hora que a Fernanda fala de... Fernanda, nós tínhamos fichas, fichas, tal como são os formulários do Google Forms hoje. A gente imaginava ficha de papel para as pessoas preencherem sobre as obras, depois passar para a gente passar limpo no Word, entendeu? Só existia o Word na nossa vida naquele tempo, o máximo uma planilha de Excel, entendeu? E o restante a gente fazia uns mapas e íamos plotar, e aí já tinha a ideia de você vincular um banco de dados a um mapa, que é o geoprocessamento. Isso você faz brincando hoje. Um dos camaradas que trabalha conosco, enfim, eu tenho um grupo de pesquisa, nós temos um grupo de pesquisa, eu sou professor do mestrado da Belas Artes, sou professor da Unital também, da Pós, e nós temos um grupo de pesquisa, e algumas pessoas, inclusive, já estão, de certa maneira, comprometidas com isso. O Ivan, por exemplo, que faz parte do nosso curso, ele é um cara que domina pra caramba esses bancos de dados acoplados a mapas. Ele poderia dar um curso e formá-los, entendeu? E informá-los, assim, brincando de como a gente faria um banco de dados, como a gente depois acoplaria isso a imagens e tal, ou seja, elaborar isso. A gente, hoje, por exemplo, uma das coisas que eu estou me dedicando aqui, e que agora, principalmente chegando em julho, eu estou mapeando todos os editais que tem de financiamentos. Tem um edital aberto da Petrobras. E um dos lugares que a Petrobras quer investir em projetos culturais é São José, está lá na lista. Né? Tem os PROACs, ou seja, é o mesmo caminho que a gente seguiu. Vocês têm que se profissionalizar também, porque uma coisa, a gente aprendeu isso, né? Uma coisa é você fazer em final de semana, como ativismo, isso não tem vida longa, muitas vezes, porque as pessoas, às vezes, pegam uma outra oportunidade, aparece, sei lá, qualquer coisa, a pessoa abandona aquilo tudo e vai embora porque não tem um compromisso profissional. Eu acho que profissionalização é o caminho para a gente realizar. E vocês são um grupo... Ademir, posso interromper você um pouquinho? Lógico. Eu acho que é importante isso que você está falando, né? Por exemplo, o livro Arquitetura Moderna aconteceu, na época, $100 mil. Eu aluguei um escritório, eu contratei mais 4 colegas, contratei um fotógrafo, nós montamos uma empresa, né? Uma empresa para fazer a gestão do livro. E, no final, entregamos, nosso relatório foi um modelo de exemplo de como fazer controle. Então, essa questão da produção cultural não é somente ideológica, é uma questão de técnica, como o Ademir está bem falando. É só um adendo, Ademir, me desculpa. Não, é isso mesmo. Então, profissionalização. Um projeto desse livra vocês de ficarem trabalhando de maneira escravocrata aí, fazendo coisas que muitas vezes a gente faz para ganhar dinheiro, para pagar o aluguel, para pagar os boletos. É muito melhor pagar os boletos com um projeto que a gente não, você faça e você... Então, tem PROACs, tem os editais, inclusive a própria lei ainda existe, a LIF. A gente poderia fazer um coquetel de leis, entendeu? Faz um primeiro legislação, faz um primeiro projeto para trabalhar a base, faz um outro projeto para trabalhar um piloto, enfim. E aí, eu acho que o trabalho vai ganhando corpo, né? Do ponto de vista profissional, porque alguém vai ter que se dedicar profissionalmente a isso, entendeu? Fazer a base, fazer a inserção dá trabalho fazer isso, dá muito trabalho. Então não dá para levar de maneira, vamos chamar assim, tem um termo para falar isso, não profissional, que é como hobby, né? Porque acaba não rolando. E eu acho que hoje, e eu acho que é bem o pique de vocês, eu também sigo o vosso trabalho, né? Sempre trombo aí com a Fernanda, com a Renata, num lugar ou outro, e tenho, né? Eu falei, poxa, essa moçada está insistindo. E agora vocês aparecem, eu falei, pô, eu não tenho
pruridos nenhum, né? Ou seja, a nossa ideia é sempre de agregar. A Fernanda foi me orientando na Unital. O Alê, por exemplo, um dos trabalhos, Fernanda, que eu orientei recentemente lá na nossa querida Unital, foi um aplicativo. A menina foi um dos primeiros projetos na Unital que não foi projeto, como o seu. Foi um aplicativo, a menina, super menina, tal como você, uma estudante muito dedicada. O Alexandre foi um cara muito importante para a gente, se inspirou no trabalho do Alexandre. O Alexandre é um falso modesto. Se afastem desse cara. Façam o que ele faz, mas não façam o que ele diga, o que ele diz. O Alexandre tem um trabalho de inteligência artificial, com design, ele domina pra caramba essas tecnologias todas, ele faz assim de que está apanhando aí com o iPhone dele, mas ele conhece muito bem aplicativos, sabe muito bem desenvolver projetos dessa natureza, tem empresas que ficaram incubadas aí no nosso parque tecnológico, e ele foi o orientador praticamente, que eu não conhecia, nós nos miramos no trabalho dele. Essa menina, Fernanda, fez um estágio, estava lá na Secretaria de Planejamento de Taubaté, e ela curtiu pra caramba, e ela pegou a onda do plano diretor, e dentro do plano diretor tinha o plano de preservação do patrimônio de Taubaté. E ela transformou o TG dela num aplicativo que seria para qualquer cidadão inserir um inventário participativo, se valendo do celular. Aí ela desenvolveu esse projeto, o Alexandre foi muito inspirador para a gente, fez a pré-banca dela, fez a banca. Resultado, assim que ela se formou, São José, Taubaté, copiando São José, que tem o Parque Tecnológico, criou uma coisa chamada Hub. E esse Hub é exatamente uma incubadora. Esse TG da menina foi apresentado lá, ela foi incubada, ela está lá hoje desenvolvendo um aplicativo para a Prefeitura de Taubaté, que é exatamente isso. A possibilidade de você chegar diante de qualquer obra, o cara lá da coisa, não, está errada essa data. Fazer uma relação, né, via o celular, do cidadão poder participar, inserir dados, participar, né, da gestão, enfim, para tirar o patrimônio, vamos chamar assim, dos especialistas, né, e colocar para qualquer um. Essa garota, por exemplo, ela se disporia, é uma pessoa também toda envolvida como vocês, a gente poderia chamá-la aqui, passo o contato dela para vocês, para a gente ver onde está o trabalho dela, para a gente também não inventar a roda, né, ou seja, tem coisas. O Ivan, que eu falei, é um cara que também se disporia a falar, a mostrar coisas para vocês, né? Ou seja, para esse caldo que vocês estão aí se propondo a criar, ganhe densidade e a gente ganhe tempo não inventando a roda. Perfeito. Eu só gostaria de fazer mais uma colocação aqui. Eu acho que conectar essas pontas para nós é o mais fundamental do processo de descobrir aquilo que nos alimenta e como que, em contrapartida, nós, de agora, conseguimos produzir algo que seja positivo para a sociedade, mas também, de fato, profissionalmente, seja possível para nós, né? E essas conversas têm sido fundamentais, assim, resgatar, o Alê sabe, o Veiga sabe, vira e mexe, a gente vai lá, conversa com eles, tira dúvida, pergunta quem foi, quem fez, e às vezes nem eles sabem, e a gente fica naquele bate-bola até descobrir quem é que projetou aquela casa, enfim. E isso é o processo de fazer a cidade, né? Isso é um verdadeiro coletivo. Eu vejo que essa questão do QR Code, isso que está nas árvores daqui da cidade também, potencializa o legado que eu acho que a pandemia trouxe, né? Isso de olhar para a cidade, de fato, como sendo o verdadeiro centro cultural, né? E
se a gente passa a fazer isso para as edificações, que extrapole essa questão de um QR Code, de uma plaquinha, mas que seja ali reconhecido e, portanto, que seja levado adiante em termos de ideia, em termos de conceito e cultura, é o que a gente está procurando também, né? Difundir isso. Então, muito bom, as colocações de vocês são extremamente fundamentais para nós aqui hoje. Acho que em vários momentos do coletivo e agora em junção com o Colaborar, que também a gente está finalmente conseguindo tirar do papel e colocar na prática grande parte desse fluxo de ações que a gente vislumbra na teoria, e eu acho que está sendo muito positivo, né? Eu gosto muito de ter essas conversas, assim, porque ao mesmo tempo você vai vendo coisas, entendendo coisas que você não se lembrava, ou então não sabia, complementa a bagagem e daqui a pouco você está compartilhando isso com outras pessoas também que te perguntaram, ou que não sabiam, e aí você vai ver se já está circulando pela cidade, explicando essa história e levando esse legado para diante, né? Eu acho que no final das contas é o que a gente procura, né? Consolidar essa transmissão de conteúdo, né? E produzir mais aquilo que, em termos de contemporaneidade, está sendo proposto. Muito bom. Fê, Rafa, vocês têm mais alguma questão que queiram pontuar? Juntando mais umas pecinhas, a gente já tem um evento para o mês que vem. Acho que daí a Fê, não sei se você quer falar, Fê, ou você vai colocar alguma coisa aqui, não? Então, no mês que vem a gente tem um evento, né, que a gente convidou o Ricardo Veiga, Silvia e a Priscila Pereira para falar um pouco do edifício São Marco. Então, a gente vai continuar nessa investigação, nessa conversa sobre patrimônio, agora pensando mais também na situação de como que está o edifício hoje, quais são as dificuldades para, dependendo de uma reforma, uma recuperação, enfim. Esse é o papo, a linha do papo de julho, e a gente já está puxando um outro fio já para agosto também. Então, a gente está tentando, vai ser um por mês, e vamos ver o que vai gerar isso aí. O edifício São Marco é o primeiro edifício residencial, né, de São José dos Campos. É o marco da arquitetura moderna, do mestre Luiz Erasmo Moreira. E fizemos um trabalho eu diria de restauro, porque como já é uma obra histórica e importante para a arquitetura joseense, e foi muito gratificante fazer esse trabalho. Eu vou começar a colecionar as coisas que eu tenho aqui para poder fazer essa apresentação. Obrigado a todos. Muito obrigada, em nome aqui do coletivo, do Colaborar, que a gente agradece todo mundo, Ademir, Alexandre, Ricardo, os demais aqui, pessoas que se inscreveram, que foram convidados, enfim, que estão participando aqui com a gente hoje. A gente convida a continuar participando, porque, como vocês viram, o Ademir, o Alexandre trouxeram aí vários desafios aí para a gente, e a gente quer fazer, a gente está com vontade de fazer, e a gente quer que, sei lá, quem tiver a fim de participar, venha com a gente. O espaço está aberto, né? O Rafa levantou a mão. Só mais um recado. Acho que, assim, as portas estão realmente abertas. A gente quer receber vocês. A gente tem canal no WhatsApp, a gente está com um canal no Discord, que a gente vai começar a movimentar agora também. Então, assim, quem tiver com vontade de participar, manda um e-mail, manda uma mensagem. Por favor, vem participar com a gente, porque quanto mais gente, quanto mais ideias, mais cabeças, as coisas vão acontecendo.
Então, por isso que eu estou insistindo ali na questão da inscrição, porque assim a gente tem os contatos de vocês e a gente pode avisá-los. O Rafa falou muito legal, a gente está com um canal no Discord. Quem não conhece o Discord, é um aplicativo, a gente tem usado, é um aplicativo que a gente tem usado no Colaborar, que para organizar a comunicação das ações, né, no Colaborar, que a gente trabalha com ações sociais relacionadas à transformação de espaços, né, então a gente junta voluntários que são profissionais de arquitetura, estudantes de arquitetura, ou, enfim, outras pessoas interessadas em transformar espaços, né, e a gente tem usado muito o Discord. A gente fez um Discord também para o coletivo, um server no Discord para o coletivo. A gente quer continuar a conversar sobre esses temas, né? E é tipo um aplicativo de chat onde a gente consegue separar ali um pouco por tema, então a gente consegue ter não ficar enchendo de mensagem, sabe aquele grupo no WhatsApp que começa a ter várias mensagens que você não quer ver e você acaba parando de abrir e às vezes tem alguma coisa que te interessa ali, né? Então o Discord vem resolver isso. Ali a gente consegue categorizar um pouco ali os assuntos de interesse do coletivo, né? Enfim, de interesse, acho, de todos que estão aqui hoje, né? Afinal, são 9h20, estamos aqui ainda conversando. Então, a gente vai mandar esse link para vocês. Eu vou colocar aqui no chat também o link do Discord. E a gente envia também por e-mail depois o link do Discord e toda a continuidade aí desses projetos que a gente está iniciando. Acho que é isso. Só mais uma dica, tem o IFAM tem um modelo de inventário participativo, já não é novidade, que seria muito interessante a gente se apropriar também. E já tem esse conceito de inventários participativos. Inclusive é o trabalho dessa garota que eu citei, a Cursino, né? Então me veio à memória agora essa metodologia do IFAM, que já está, de certa forma, até consagrada, né? Então, uma sugestão para a gente também dar uma olhada. Bom, já me despedindo, eu gostaria de parabenizar e agradecer muito o convite, e, enfim, e é um grande prazer para a gente retomar o entusiasmo sempre presente em se tratar de São José dos Campos, em se tratar de arquitetura, de memória, e de ver vocês em ação. Enfim, podem contar comigo com o que precisar. Eu convidei um monte de gente aqui, estou vendo aqui a Ana Cristina, que é uma das arquitetas lá da Unital também, Fernanda, que mora aqui em São José, joseense, está conosco lá na pós. Tem um pessoal lá hoje na Unital que só trabalha com fotografia, um grupo de fotografia, que faz fotografia de arquitetura, né? O Ivan, que eu citei, o Rafael Amaral, que estava aqui também, que também faz parte do nosso grupo de pesquisa. Enfim, o que precisar da gente para dar continuidade e colaborar com vocês, podem contar conosco. Obrigada. Eu agradeço também, fico super orgulhoso, adoro e desejo muito sucesso a todos. Obrigada, Ale. Obrigado, Ademir, obrigado, Ale, obrigado, Veiga, também, pelas colocações. Obrigado a vocês. Sempre uma inspiração. E, por favor, se vocês se sentirem felizes e puderem, compartilhem com a gente no próximo encontro também, a presença de vocês, vai ser um prazer. Para nós é sempre muito bom. Cá estaremos. Muito bom, então. Obrigada, pessoal. Boa noite. Boa noite. Tchau, tchau. Obrigado. Boa noite. Tchau, Ale. Tchau a todos. Tchau.